Olá, Carla. Vamos começar a correção do seu exercício E6. Antes de mais nada, eu vou pedir que você anote o número 47. Bom, no exercício E6 nós estamos começando a ver o uso de recursos no gerenciamento, no planejamento, do projeto com o Project. Bom, eu estou aqui com um dos seus módulos que precisa de um filtro, vou cancelar para ver isso depois. Recebo mensagem que está ligada a um pool de recursos, que eu não vou abrir aqui, só daqui a pouco. Eu não recebi, foi a mensagem da Hammock. Então, dá uma olhada nisso e refaz a sua Hammock. Bom, deixa eu abrir aqui o seu pool. Pronto, vou abrir como leitura e gravação. E vamos dar uma olhada aqui de como você fez o vínculo entre esses dois arquivos. Eu vim em Tools, Resource Sharing. Eu vejo que ele está ligado a um arquivo E7 aqui que parece ser o seu. Agora eu vou no seu arquivo e em Resource Sharing vejo que ele está usando recursos do pool espaço revisado. Quando você manda o arquivo pelo Moodle, ele transforma tudo que é espaço em underline. Então eu tenho que selecionar aqui esse certo, o underline. Agora eu vou voltar no seu pool e ver aqui, ó, em Cadê Resource Sharing, Share Resource? Eu deleto esse aqui. Cadê? Não, esse aqui eu deixo, deleto o de baixo. Pronto. E agora está correto. Se eu selecionar, se eu criar aqui um outro recurso, isso quer dizer que no seu projeto, na folha de recurso, nós teremos um outro recurso. Isso mesmo. E se eu deletar isso aqui, no pool eu deletei também. Pronto, o vínculo está correto. Resolvido isso, vamos ver como você fez a alocação desses recursos no seu projeto. Eu vou passar aqui para ele. Vou escolher um modo que me facilite, por exemplo, 85, sem essa parte de baixo. Eu tenho aqui os recursos. A primeira coisa que eu tenho que ver é se todas as atividades possuem recursos a elas alocados. Então, tem um filtro aqui, o 45, que me mostra todas as atividades. E eu posso ver que em todas elas existem recursos. Muito bem. Agora eu vou dar uma olhada para ver se, acho que é no 45 que tem, para ver se existe algum marco ou algum summary, algum produto com recurso. O que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui Resource Names e com esse autofiltro, primeiro eu vou pegar os marcos e não tenho ninguém com recurso. Muito bem. Agora os produtos e também não tenho ninguém com recurso. Isso aí. Deixa eu tirar o autofiltro. Bom, ainda em alocação, depois de você anotar o número 38, nós temos que achar aqui, deixa eu voltar, na sua Hammock, que nós não tem, que não existe mais, mas na sua Hammock, dois recursos especiais. Aqui no seu pool deveria ter aluguel de micro e consultoria especializada, ambos do tipo material. Vamos dar uma olhada então aqui. Resource Users, aluguel de micro, consultoria especializada. Deixa eu ver, tá em qual? Elaborar relatório. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. Aqui. Aluguel de microcomputador. Bom, isso deveria estar alocado na Hammock. Não tem problema, lógico, alocar em outras atividades. Mas nós pedimos para você fazer isso na Hammock, que não existe mais. O link aqui está desabilitado. Eu vou então... qual seria a sua Hammock? Sua possível Hammock aqui? Bom, digamos, como essa aqui solicitar aprovação já está com a consultoria, e ela está em Fixed Units, vamos fingir que isso aqui é uma Hammock, e indo aqui nas cabecinhas, nós escolhemos consultoria especializada e pedimos para cobrar
1/D. Tá certo. É 1 por dia barra dia. Tá? É por causa do rótulo. Você fez isso aqui corretamente. Fica engraçado, né? Você pode, em vez de P barra dia, colocar consultor, que aí ficaria 1 consultor por dia. Ou, enfim, qualquer outro rótulo. Bom, o importante é que fez isso aqui correto. O aluguel de micro é a mesma coisa, mas em vez de por 1 por dia, 1/D, é 1/MO. Aí fica 1 por mês barra MO. E ficamos assim. Repare que como não fechou um mês redondo, foi cobrado um valor referente à quantidade de dias antes de fechar o mês. O que eu estou querendo dizer é que um aluguel que custa R$200 por mês, esse recurso só pode ter valores múltiplos de 200, referente à quantidade de meses que eu estou alugando esse micro. O que não aconteceu aqui. 2.740 não é múltiplo de 200. Então, na prática, isso aqui seria R$2.800. Você deve ficar atento a isso. Ele rateia o valor no tempo. Bom, está correto. Vamos dar uma olhada nos seus modos agora. Porque nesse exercício nós temos que ver do modo 125 até o 185. Como sempre, pulando de 10 em 10. O 125 é um que nós já estamos acostumados, que é que separa alguma coisa por nível org. No nosso caso agora, está separando os recursos por nível org. A classificação desses recursos todos, né, que você a metade quase não fez, você faz aqui no pool, no modo 15. Você tem no fim, aqui, nível org 1, 2 e 3, certo? Na parte de baixo você deveria ter notes e tem. Tá aqui notes, eu que não vi. Ok? Vamos voltar. Bom, então o grupo não vou dar uma olhada, ele está certo, né? Já estamos cansados de ver grupos desse tipo. Só ficou faltando fazer a classificação. Vamos passar para o 135, que é a matriz de responsabilidade. Você conseguiu renomear aqui esses elementos e até fez o preenchimento da matriz. Do lado direito só temos work. Muito bem. Então nós podemos ver o trabalho total, o trabalho ao longo do tempo e as responsabilidades de cada um desses recursos, tipo trabalho, né? Você fez aqui um filtro corretamente apresentando somente o que é recurso do tipo trabalho, tipo work. Então, a responsabilidade deles em cada uma das atividades que eles estão alocados. Muito bem, também. Passando para 145, trabalho dos recursos. Nós temos aqui nosso primeiro modo do tipo Resource Usage, né, que é um modo que mostra os recursos e as atividades nas quais eles estão alocados. E do lado direito, informações ao longo do tempo. Um modo bastante útil. Nesse 145, em vez dessas informações, nós deveríamos ter Work, Cost e Peak Units. Então, ó, Work, Cost e Peak Units somente. Os outros fica para o modo 185, se não me engano. Então, isso aqui sai. Fica só Work, Cost e Peak Units, onde aqui em Detail Style nós podemos suavizar. Ver se fica bom ou não, não fica bom. Volta, pronto, deixa assim mesmo. Ok? Então, por exemplo, pessoas, nós podemos ver o quanto que elas custam, quanto que elas trabalham ao longo do tempo, a quantidade simultânea máxima que nós estamos usando. Se for material, nós podemos ver quantos que estamos usando ao longo do tempo também. Aqui nós pedimos, e você colocou, né, em semana. Então nós poderíamos, por exemplo, se fosse saco de cimento, ver quanto nós vamos gastar por mês e comprar especificamente aquilo que nós vamos gastar por mês. Não precisa comprar todos. Eu não verifiquei se existem os 3 tipos de recursos alocados no seu projeto. O que eu estou vendo agora, por exemplo, que não existe. Não existe nenhum do tipo custo e material, somente os que nós pedimos. Então, talvez você devesse colocar aqui material. Vamos ver como é que funciona a alocação do tipo custo, que é um pouco diferente, né? Você seleciona a atividade, seleciona o recurso tipo custo,
cost, material, resource, cost. Pronto, está aqui. E nós podemos, por exemplo, ter de ICMS um valor, deixa eu alocar, repare que ele vem 0 e nós vamos ter R$40 de ICMS, por exemplo. O valor desse custo, né, desse recurso, ele não é dado quando você o cria, não é na Resource Sheet que você vai dizer quanto vale ICMS. Você vai alocar valores que podem ser diferentes, inclusive, né, no ato realmente de alocar. Ao alocar o recurso, você diz quanto vale esse recurso do tipo cost. Certo? Então, por exemplo, foi 40 aqui e o ICMS aqui pode ser de 10 mil. Ok? Bom. Então, agora ao voltar no seu 145, repare que aqui embaixo o ICMS tem duas alocações e a gente pode ver que o gasto 20 e 10 mil. E assim a gente pode ver os custos também do projeto. Deixa eu tirar aqui o resource, colocar sem grupo. Pronto. Ok? Você não possui recursos superalocados. Talvez justamente por um trabalho seu, né, para tirar a superalocação, ou porque o seu projeto realmente não existiu desde o início de superalocação. Deixa eu ver aqui. Em todos existe gente e em todos só existe um de cada. Realmente não existe superalocação no seu projeto. Bom, vamos dar prosseguimento pedindo para você anotar agora o número 55 aqui, ó, igual desse modo. Modo esse combinado na parte de cima 145, né, como você pode ver, e embaixo um cronograma. O cronograma é esse que nós pedimos para você vir aqui em Project, Sort by Start Date. Assim as pessoas podem ver o que elas vão fazer aqui embaixo, definido pela data de início. É interessante usar esse modo às vezes para resolver a superalocação de uso simultâneo de recursos. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar num dia 8 horas. Digamos que você pegue uma superalocação e ao ver a quantidade de horas trabalhadas do recurso, você se depare com 7 horas. Então ele está trabalhando com uma carga horária menor do que a que ele pode e mesmo assim está superalocado. Por quê? Por exemplo, talvez ele tenha uma reunião que comece às 8 da manhã, vai de 8 às 9, e tem uma outra atividade que comece 8 e termine, enfim, faltando 1 hora para ele ir embora, 2 horas para ele ir embora. Assim teria 7 horas de trabalho, só que ele teria que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então nesse modo, isso fica visível, né, pelas barras azuis, famosas barras azuis do gráfico de Gantt. Certo? Mas você não possui superalocação, então ele fica um modo somente para nós visualizarmos o trabalho ao longo do tempo, inclusive aqui na parte de baixo do cronograma. Interessante desse modo combinado é que, diferente dos anteriores, nós podemos selecionar mais de uma coisa ao mesmo tempo, e assim aparece tudo embaixo. Se eu selecionar uma coisa só, aparece uma só. Duas, tudo, aparece tudo. Óbvio. Bom, modo seguinte, do 155 para 165, superalocação. Ficou legal esse esquema de cores. Um modo, mais uma vez, aqui para nós vermos o uso dos recursos, no caso especificamente de superalocação. Esse sim deveria ter overallocation, remaining availability, porcentagem alocada, tudo aquilo que você colocou no outro e que eu não vou repetir aqui. Você trocou aí os modos, ok? Na parte de baixo você colocou o Resource Graph e selecionou aqui Pick Unit. Então, por exemplo, a Stella, a gente pode ver que eu estou usando 1 e fico usando no máximo 1, por isso ela não está super alocada. Em falar nisso, eu uso pouco o Stella. Tem um tempo aí ocioso bastante. Você vai ver mais isso no seu RIP do módulo seguinte, do módulo da aula 7. Vamos ver, Eduardo. Também só uso 1, enfim. Em vez de Pick Unit, você poderia colocar, por exemplo, Cost e ver quanto gasta com ele. Ou então, superalocação, que no caso vai estar sempre 0. Trabalho, ok? Nós colocamos Pick Unit justamente porque a maior parte do tempo a superalocação se dá por precisar de mais gente do que nós temos.
Isso fica evidenciado quando nós viemos aqui Pick Unit. Do 165 para o 1775, onde nós temos aqui um calendário. Vamos ver, eu vou escolher José Ivan e eu tenho que achar aqui o calendário de trabalho dele. Cadê? Ele não trabalha, não? Vou escolher outro. Tem gente que eu sei que trabalha. Estela. Aqui. E nós vemos aqui as atividades que ela está alocada, igualzinho o calendário daquele que nós temos em porta de geladeira. Certo? Deixa eu dar uma olhada no seu filtro. Mais filtro. 75, edito. Então, resource names, contém, escolho recurso. Eu vou escolher qual recurso. Aqui, ó, resource name. E vai ter que conter. Show. Em menu, e show de bola. Ok. E close está correto. Anote aí o número 30. E vamos dar uma olhada no seu último recurso, que é o 185. Recurso não, o seu último modo. É um modo do tipo Task Users, né? Uma estrutura como nós estamos acostumados da EAP mais atividades, mas onde nós podemos expandir as atividades para mostrar os recursos a ela alocados. Eu comentei numa correção anterior sua que alguns dos seus pacotes de trabalho só possuem uma atividade dentro, que seria legal talvez fundir esses modos, né? Você não o fez, fica o lembrete, tá certo? Bom, vendo qual é o benefício de usar esse modo, né? Nós podemos pegar uma atividade específica e não um recurso específico, como era no Resource Users, e ver como essa atividade me custa ao longo do tempo, no caso se tivesse cost aqui, quanto que as pessoas dessa atividade vão trabalhar, enfim, todos aqueles parâmetros que nós tínhamos no Resource Users, também no Task Users, certo? Por fim, eu vou ver se você salvou a baseline, e eu vejo que você salvou aqui no dia 5 do 7. 5 do 7? Tracking, set baseline. 5 do 7, isso mesmo. Bom, e a nossa correção fica por aqui. Até a próxima. Tchau.